Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo. E eu gostaria de começar esse processo pedagógico contando uma historinha de quando eu estava na praia, um certo verão brasileiro, eu estava na praia tranquilo, fui dar um mergulho e me queimei com uma água viva. Passou aqui o tentáculo no mamilo e doeu pra caramba. O que aconteceu? Meu amigo Jorjão disse o seguinte: deixa eu dar um mijo no teu peitinho que a dor causada por esse veneno irá passar. O que o Jorjão disse faz sentido? Realmente acidente com água viva, eu posso tratá-lo com urina? Na verdade eu posso sim, moçada. Então o Jorjão lá na praia, ele tava falando a verdade. Por quê? Porque o veneno da água viva, ele é alcalino. E como a urina é ácida, se você colocar essa acidez em contato com a lesão, ela dá uma amenizada na ação do veneno. E a dor dá uma reduzida. Então faz sentido. Só que, pô, você tá na praia socada, o cara vem e dá uma mijada em você? Não é legal. Por isso existem outras estratégias, como por exemplo, você passar um vinagre, passar um refrigerante ácido, tipo esses refrigerantes do tipo cola, sei lá, Coca-Cola, Pepsi-Cola, eles também funcionam. Ai, Jubi, eu vou passar limão. Isso, ô Zé Anta, passa limão no verão com aquele sol batendo, já aproveita e faz uma tatuagem, que você nunca mais vai esquecer desse acidente causado por essa água viva. Água viva, moçada, ela pertence ao filo Quinidária, animais que queimam, animais que têm uma urtiga, que queimam. Esse é o grupo dos quinidários, também conhecido como selenterados. E esse é o tema da nossa videoaula de hoje. O filo Quinidária possui 4 classes importantes, ou seja, 4 grupos dentro desse filo que são os mais importantes e que você tem obrigação de saber para as suas provas. A classe Hydrozoa, por exemplo, temos como representante maior dela a hidra, né? Então Hydrozoa hidra fica fácil. Além de nós temos a Obélia, que tem uma reprodução chamada de metagênese muito importante dentro do grupo dos quinidários. E nós também temos a caravela portuguesa dentro da classe Hydrozoa, a Physalia physalis, que causa bastante acidente no verão aqui no Brasil. Já na classe Scyphozoa, nós temos como representante principal as medusas, que são popularmente conhecidas como águas-vivas. Já na classe Anthozoa, nós encontramos as anêmonas do mar e os corais marinhos. São quinidários sésseis que ficam presos em algum substrato e é um grupo que ultimamente vem tendo uma grande atenção nos vestibulares devido à morte de vários corais pelos oceanos do planeta, que provavelmente está sendo causado pelo aquecimento dos oceanos e indiretamente ligado à questão do aquecimento global. Outra classe que vale a pena você tomar um certo cuidado é a classe Cubozoa, né? Onde nós encontramos os cubozoários. E um exemplo clássico aqui dentro desse grupo são as vespas do Pacífico, também de vez em quando cai em prova. É interessante você saber essa classe de quinidários. Importante salientar que os quinidários são o primeiro grupo que eu coloco dentro dos eumetazoas, dos animais verdadeiros. O único grupo da zoologia que nós vimos antes dos quinidários era o grupo dos poríferos, que estavam dentro de um sub-reino, reino animalia, sub-reino parazoa, eram os parazoários. Agora nós estamos no reino animal, sub-reino eumetazoa. E os quinidários são os primeiros animais que nós iremos estudar dentro desse grande grupo. Quanto às características dos quinidários, a primeira característica importante é quanto à sua simetria. Quinidário tem simetria radial, assim como boa parte dos poríferos, o grupo passado. O que significa simetria radial? Que é uma simetria altamente primitiva. Eu posso cortar o corpo do animal em vários eixos iguais. Eu posso passar vários eixos, como você está vendo aqui na imagem, e eu posso cortar o animal como uma pizza, com vários pedaços iguais. Além disso, esse grupo de animal, na sua fase embrionária, forma 2 tecidos embrionários.
a ectoderme e a endoderme. Por isso que eu posso classificá-los como animais diblásticos. Olha, a Jubidica de vida é o único grupo animal diblástico. Porífero não era nada. Agora, os quinidários, eles são diblásticos. Todos os outros animais que eu vou encontrar na frente do grupo dos quinidários já serão triblásticos. Então não precisa decorar. O único grupo diblástico que nós temos na zoologia para o ensino médio, óbvio, né? Nós não estamos falando daqueles grupinhos mais específicos, mas para o ensino médio fica sendo apenas o grupo dos quinidários. Outra característica são animais acelomados, ou seja, embora eles possuam uma cavidade interna, essa cavidade não é revestida por mesoderme, até porque eles nem formaram mesoderme ainda. Como eu disse, são animais diblásticos, só tem ectoderme e endoderme. Nem formou mesoderme, como é que vai ter uma cavidade revestida por um tecido embrionário que eles ainda não formaram? Então são animais acelomados. Quanto à fisiologia do animal, quais são as novidades que nós temos aqui? É o primeiro grupo a apresentar sistema nervoso. Um sistema nervoso formado apenas por células nervosas. Não é um sistema nervoso que já tem um cérebro, um sistema nervoso central bem formado. Por isso que eu digo que é um sistema nervoso do tipo difuso. Só para você ter uma ideia, a água-viva, por exemplo, você pode encontrar águas-vivas com apenas 2 células nervosas, com apenas 2 neurônios. Por isso, se te chamarem de burro, tranquilo, burro tem milhões de neurônios formando o seu sistema nervoso. Agora, se te chamarem de água-viva, a casa caiu. Te humilharam legal. Além de serem o primeiro grupo a apresentar um sistema nervoso simples, claro, mas já é um sisteminha nervoso, os quinidários também são o primeiro grupo a apresentar um sistema digestório. Só que é um sistema digestório bem simples e com apenas a presença da boca. Por isso que eu digo que é um sistema digestório incompleto, porque o animal ele tem uma cavidade gástrica, mas essa cavidade gástrica ela não tem fundo, ela não tem o ânus, ela tem apenas boca. Isso mesmo, o animal come pela boca, mas também vai usar a boca para evacuar, para fazer cocô. Sistema digestório incompleto. Quanto aos outros sistemas, eles não aparecem ainda nos quinidários. E aqui vale aquela dica que eu dei lá nos poríferos. Se o animal não tem um sistema específico para fazer determinada função, essa função ela é feita por difusão. Então, no caso, eles ainda não têm sistema excretor. Logo, a excreção desses animais ela é feita por difusão. Agora vamos dar uma olhadinha na morfologia desses animais, como é que eles se organizam, os tentáculos, onde fica a boca, quem é pólipo, quem é medusa. Joga a imagem aí, biribicatabamba. Aqui nessa imagem, tá tudo em inglês, presta atenção aí que você vai entender. Olha só, aqui nessa imagem nós conseguimos observar as 2 formas de vida dos quinidários. A forma nadante, no qual eu chamo de medusa, e a forma fixa, no qual eu chamo de pólipo. Então, um exemplo de pólipo seriam as anemonas do mar e as águas-vivas seriam um exemplo de medusa. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é a presença aqui da cavidade gastrovascular, onde ocorre a digestão dos alimentos. Aqui está a boca do animal, então o alimento entra por essa boca e cai nessa cavidade gastrovascular, que não tem um final, né? Ela é um fundo cego aqui. E o que acontece é que parte do alimento vai ser digerido nessa cavidade e o que sobra desse alimento vai ser digerido dentro das células. Por isso que eu digo que a digestão nos quinidários, uma parte dela é extracelular, dentro da cavidade gastrovascular, e uma parte dela é intracelular. Um detalhe importante que eu queria que vocês observassem é que a medusa, ela é o pólipo ao contrário, perceberam? Na verdade, o pólipo tem os tentáculos voltados para cima, assim como a sua boca. E aí, se você virar ao contrário o pólipo, você vai ter a medusa, com os tentáculos voltados para baixo, assim como a boca. Outro detalhe importante aqui são os tecidos que formam os quinidários. Então você veja que tem um tecido externo, que é a epiderme, formada pela ectoderme na fase embrionária,
E nós temos um tecido interno, que nós chamamos de gastroderme, que foi formado pela endoderme. Lembra que o quinidário, ele é diblástico. Então a ectoderme formou a epiderme, que é o tecido externo aqui do quinidário, e a endoderme formou a gastroderme, que é o tecido mais interno do quinidário. Reparem que no meio desses dois tecidos existe uma massa gelatinosa aqui em amarelo. Essa massa gelatinosa nós chamamos de mesogleia. Se eu pegar esse pólipo e cortar ele no meio, você consegue observar a forma corporal dele aqui. Então aqui nós temos a epiderme, né, o tecido externo, no meio aqui a mesogleia, aqui nós temos a gastroderme, o tecido interno, e aqui a cavidade gastrovascular, onde ocorre a digestão e também a distribuição dos nutrientes dentro do corpo do animal. Um detalhe importante também é que na epiderme nós encontramos essas pequenas células que nós chamamos de quinidócitos, que são justamente as células urticantes, que têm um veneno que queima e que paralisa a presa. Vamos dar um look at great mais firme aqui. Então eu peguei uma anêmona, peguei o tentáculo dela, aqui você tem a cavidade mais interna, e aqui na epiderme, repare que existem umas células. Essas células são os quinidócitos. E aqui está o quinidócito bem grandão para você observar. O quinidócito é o seguinte: quando o gatilho que tem no quinidócito, isso aqui, é tocado, ele dispara uma flecha. Essa flecha disparada é onde está o veneno, a substância paralisante, a substância que queima. Essa flecha disparada pelo quinidócito nós chamamos de nematocisto. Quando se fala em quinidários, automaticamente já está inclusa a palavra quinidócito, tá? Quinidócito é a palavra-chave para esse grupo, é o que representa esse grupo. Então tem que saber direitinho o que é quinidócito. Quando você, no meu caso lá do acidente na praia, toca no tentáculo de um quinidário, principalmente lá de uma água-viva, milhares de quinidócitos disparam seus nematocistos, como você pode observar nessa imagem. Então nessa imagem aqui você tem bem focalizado aqui o tentáculo de uma água-viva, e com o estímulo você vê milhares de nematocistos sendo liberados pelos quinidócitos. E claro, se isso pega, claro que isso não é feito para matar seres humanos, na verdade isso é feito porque são animais em sua maioria carnívoros, são animais que predam. Então existe um veneno dentro desse nematocisto, uma substância urticante que paralisa a presa e com isso facilita a sua captura por parte do quinidário, que pode aí alimentar-se tranquilamente. O animal mais venenoso do mundo é um quinidário, é uma água-viva chamada de vespa do mar, encontrada nos mares da Austrália. Existem relatos, por exemplo, de casos que surfistas que entraram em contato com esse animal, que morreram por parada cardiorrespiratória em apenas 5 minutos após o contato. Tanto é que nas praias australianas, em muitos locais com salva-vidas, existem desfibriladores cardíacos para você ter tempo, já agir de imediato, caso aconteça um acidente com essa água-viva, com esse quinidário. Agora, quinidário também ama, quinidário também faz amor. No caso dos quinidários, eles também fazem reprodução assexuada e reprodução sexuada. No caso da reprodução assexuada, a mais comum encontrada nesses animais é o brotamento, um tipo de reprodução sexuada bem comum dentro dos quinidários. No caso da reprodução sexuada, é isso, medusa com medusa, uma produz espermatozoide, a outra irá produzir óvulo, uma fecundação externa, ou seja, o encontro dos gametas nos quinidários é fora do corpo dos animais, ao contrário dos poríferos, o grupo passado, no qual a fecundação era interna. Agora, o mais importante dentro dos quinidários é a gente saber um tipo de reprodução específica chamada de metagênese. Nesse tipo de reprodução, o animal, para completar todo o seu ciclo de vida, ele faz reprodução assexuada e reprodução sexuada, alternância de gerações, mas principalmente ele passa por duas fases. Na maior parte da sua vida, ele é um pólipo, ou seja, um quinidário que fica preso, é um animal céssio que fica preso em algum substrato, e numa parte da sua vida ele tem a forma de medusa, é uma estrutura nadante, quando ele executa a reprodução sexuada.
Aqui nós temos então a obélia, um hidrozoário, né? Na verdade aqui você está vendo um conjunto de pólipos de obélia. Então na verdade você tem uma colônia de pólipos aqui. Tem um pólipo aqui, tem outro pólipo aqui, tem mais um pólipo aqui. E esses pólipos eles são conectados pelas cavidades gastrovasculares. Alguns pólipos terão a função de alimentação e outros pólipos terão a função reprodutiva. Nesse pólipo com função reprodutiva, as medusas são formadas por reprodução assexuada, que eu chamo de estrobilização. E após a formação delas, elas são eliminadas. Aqui você tem a medusa, ela está crescendo, virando adulta, ficou mocinha. Então você tem as gônadas aqui, os tentáculos e a boca. Agora ela vai procurar um namoradinho. Tá indo numa boa, encontra o namoradinho, pá, rola um flerte, olho no olho. Um lança o espermatozoide, o outro lança o óvulo. Aí você tem a fecundação e a formação do zigoto. Esse zigoto ele vai se transformar numa larva que a gente chama de larva plânula. Uma larva muito comum nos quinidários. Essa larva vai nadar, vai se fixar em um substrato e vai se transformar num pólipo. Esse pólipo vai fazer reprodução assexuada por brotamento. E assim você tem a formação de uma nova colônia de pólipos que irá continuar a metagênese, refazendo, produzindo de novo novas medusas. Tomem cuidado porque muitos alunos vão para a prova achando que tudo que é quinidário faz metagênese. Mas na verdade, moçada, a metagênese ela é um tipo de reprodução exclusivo de alguns quinidários, como é o caso da obélia. Então não são todos os quinidários, pelo contrário, é uma pequena parte que faz metagênese. A maioria se reproduz sexuadamente e quando quer fazer reprodução assexuada, faz brotamento. Bora fazer um exercíciozinho para ver tudo que foi conversado nessa aula? Biribicatabamba! Vestibular da Federal do Paraná 2010. Leia o texto a seguir sobre os recifes de coral. Afetados por mudanças climáticas, poluição, introdução de espécies invasoras e pesca predatória, muitos corais estão em perigo. 1/3 dos recifes de corais de todo o planeta está ameaçado de extinção. Os corais são quinidários que crescem muito rápido, principalmente porque os corais eles geralmente estão associados a algas dinoflageladas. Então essas algas, o que elas fazem? Elas fazem fotossíntese e cedem um pouco dos nutrientes para os corais. E estes, em troca, fornecem proteção para essas algas. É uma relação ecológica muito importante para os corais e essa é a explicação do porquê eu só encontro os corais em águas claras. Claro, se você tiver um problema na entrada da luminosidade dentro da água, você não tem a taxa de fotossíntese elevada por parte dessas algas e é claro que irá faltar nutrientes para o coral, o que pode levá-lo à morte. A região do Caribe é a que apresenta mais alta concentração de corais ameaçados. É o que revela o primeiro levantamento global para determinar o seu status de conservação. Os resultados do estudo foram publicados pela revista Science. Construídos ao longo de milhões de anos, os recifes de corais são o habitat de mais de 25% das espécies marinhas, configurantes como um ecossistema marinho com maior diversidade biológica. Os corais constroem recifes em águas rasas tropicais e subtropicais e têm se mostrado altamente sensíveis a mudanças em seus ambientes. Milhões de pessoas em todo o planeta dependem desses ecossistemas para o seu sustento, seja através da pesca ou do turismo. Os pesquisadores apontaram como principais ameaças aos corais o aquecimento global e alterações locais decorrentes da pesca predatória, a introdução de espécies invasoras e o declínio na qualidade das águas por causa da poluição e da ocupação desenfreada da zona costeira. Marcados para morrer, Jornal da Ciência número 3552, de 11 de julho de 2008, adaptado. Sobre o impacto sofrido pelos recifes de corais, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras, Vzão, ou falsas, Fzão. As mudanças climáticas podem aumentar a temperatura da água, sim, aquecimento global, e a intensidade da radiação solar, certo, também destruição na camada de ozônio, o que leva à descoloração dos corais e a doenças que podem acarretar a sua mortalidade. Perfeita essa alternativa, Vzão da vitória para ela. Próxima.
Com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, os oceanos absorvem volumes cada vez maiores desse gás, levando ao aumento da acidez e diminuição do pH, o que prejudica gravemente a capacidade dos corais de construírem seus esqueletos, os quais formam as fundações dos recifes. Perfeita também essa alternativa verdadeira, realmente águas muito ácidas prejudicam a construção do esqueleto calcário dos corais. Próxima. A pesca de arrasto utilizando bombas ou cianeto para a captura de espécies ornamentais é exemplo de pesca que prejudica bastante os recifes de corais, uma vez que, além das espécies capturadas, destroem o ecossistema. Gente, cianeto é tóxico e bomba é desnecessário comentar que jogar bomba dentro da água para pegar peixe não é algo que não seja pouco impactante, é extremamente impactante. Saideira para a gente gabaritar essa questão. A introdução de espécies invasoras pode se dar, por exemplo, pelo despejo de água de lastro, aquela água que vem dentro do navio. Geralmente o navio traz essa água de outros países com várias espécies diferentes e depois essa água é jogada nos nossos mares, trazendo espécies exóticas. Ou soltura de espécies exóticas no ambiente natural. Claro que você soltando espécies exóticas causa sim um impacto muito forte naquele ecossistema e os corais acabam sofrendo com isso. Verdadeira também. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Todas verdadeiras. Gabarito letra E de EBA. Detonamos com quinidários. Tranquilaço? Então não esqueçam, quinidários são animais urticantes, são animais que queimam, principalmente porque eles têm uma célula chamada de quinidócito que dispara um nematocisto contendo uma substância urticante e paralisante do sistema nervoso central dos animais, porque são animais predadores, são animais que caçam. E não esqueçam da metagênese, uma reprodução no qual o animal passa pela fase de pólipo e de medusa para completar todo o seu ciclo de vida. No mais, foi um grande prazer estar aqui de novo com vocês. Parabéns, está se esforçando, assistiu mais uma aula, sangue no olho sempre. Um grande abraço, tchau!